Mas amiga, eu chamei ele pra sair 4 vezes e ele recusou todas. Reagi, mandei muito, mas muito foguinho naqueles stories dele. Mandei vários memes, gastei todas as minhas figurinhas transantes, botei ele nos meus melhores amigos, dei ultimato, falei que o cinema tava R$10 pra nada. Não, já insisti demais. Agora não dá pra voltar atrás. Mamar ele virou uma questão de justiça. O tema do podcast de hoje é: ainda vale a pena insistir? E pra me ajudar, eu tô com essas pessoas que vão direcionar Ou não. você pro seu melhor. Eu estou aqui com o Victor. Olá, ouvintes. Olá, Y. Sempre muito feliz de estar aqui. E quem quiser me seguir lá no Instagram, meu arroba é @VictorSouzNK. Perfeita. Pela primeira vez no podcast, eu estou aqui com o Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? Ouvintes queridos, eu sou o Rafa, também tô lá no Instagram como Bicha Bruxa com X e Bruxa com X. Sou astrólogo, tô aqui pra... Vamos ver se a gente vai desvendar esses perrengues aí. Vocês se consideram pessoas insistentes? Ou não, vocês já desistem logo de cara. Eu desisto logo de cara. Eu sou um pouco trouxa. Eu vou chamar de trouxa, porque a minha insistência normalmente ela não dá em nada. Não dá em nada. Qual que é o seu signo, Rafael? Peixes. Ai, peixes. Meu ascendente é câncer. Ai, meu ascendente também é câncer. Eu também, os três. Gente, nossa, foi sem querer. Vamos aqui descobrir hoje quem é a carangueja mais magoada, rancorosa e orgulhosa demais pra insistir. Em nome da lua. Então, tá. Hoje a gente vai entender quando ainda vale a pena insistir ou quando a esperança pode, na verdade, magoar a gente. Eu trouxe aqui alguns casos de ouvintes, mas antes eu queria perguntar pra vocês. Vocês já insistiram muito em alguém? E deu certo? Já. Olha, deu certo. Aqui temos um case aqui. O meu deu certo outro não. O meu deu certo, 2 e deu errado 100. Mas você perguntou, já deu certo? Já deu certo. O importante é isso, gente. Vamos focar aqui na esperança. Mas qual foi o tipo de insistência? Vocês perceberam que talvez essa pessoa estava um pouco desinteressada e vocês insistiram mesmo assim? Vocês que chamaram pra sair? Vocês que estavam indo mais atrás? Como que vocês sentiram que vocês estavam insistindo? A minha insistência era muito de ser muito compreensivo. Então, não deu certo hoje, não, então tudo bem, não sei o quê. Então, eu acho que tinha muito, na verdade, uma questão de me inferiorizar, né, um pouco, né, de ter ali uma dificuldade em definir uma linha, né, entre o que é você ter empatia e o que é você também virar um capacho, né, de aceitar tudo e entender tudo. Então, o meu era mais nesse sentido, assim, eu compreendia muito tudo o que a pessoa fazia e não me valorizava, assim, né, não via o meu lado, né? Na verdade via, mas não respeitava o meu lado, né? O lado da outra pessoa tinha um peso maior nessa balança, muito assim, maior, sempre. né? Muito maior. Olha o ascendente em câncer aí, ó. Cara, os meus em geral eram duas, sempre... Eu sei que são 2 tipos de comportamento porque eu trabalho em terapia. A minha insistência sempre vinha em 2 tipos de comportamento. Ou era alguém que eu achava que eu tinha que cuidar. De novo, o grito do ascendente em câncer. E assim, eu vejo um defeito, eu falo, deixa eu ir lá botar no colo. Tá precisando de mim. E aí, o segundo motivo era uma questão de ego. Que era assim, você vai me querer sim. E vai querer sim, era uma coisa... Eu nem queria mais tanto, alguns eu nem queria mais tanto, eu só queria que a pessoa me quisesse, assim. Freud explica. E esses são certamente os meus 2 razões mais fortes, assim, pra insistir muito, assim. Eu acho que a minha tem a ver com uma teimosia, bem taurina, eu acho. Que eu preciso tirar a teima. Tipo, eu não gosto de pensar que eu sou pessimista. Então eu fico sempre na dúvida. Será que eu sou um bom entendedor ou sou pessimista? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, eu já falo, não gosta de mim, me odeia já, não sei. As conclusões precipitadas. Aí eu falo assim, não posso, já pulei muito em conclusões precipitadas. Só que eu acho que por eu pular tanto e me bloquear tanto, eu acabo sendo trouxa.
Porque aí o que eu faço? Eu vou dando chance. Não, eu tô sendo pessimista. Aí a pessoa tá, tipo assim, me dando bolo. A pessoa só me liga de madrugada. E eu assim, não, tô sendo pessimista, não é desinteresse. Ele tá afim. Nossa, o só me liga de madrugada. Ou só dia de semana. No fim de semana, nunca. Fim de semana você não é merecedor. No dia de semana, às 11 horas da noite, terça-feira, é tipo, oi. Sim, eu era... E aí vai lá o trouxa, fala, ei, responde Total. um segundo depois. Ah, não, eu sou cara, nessas vingativo. migalhas. Eu posso estar lá sofrendo, mas eu seguro. Eu falo, não mandou? Tô lá sofrendo. Tô feliz que mandou, mas eu falo, Comigo, eu costumo ir para os extremos, ou 8 ou 80 com relação a isso. Porque antes eu era muito precipitado. Do tipo que sei lá, se a pessoa desmarcasse um date, automaticamente já falava assim, Não, agora ela que tem que vir atrás. Ela quem tem que tentar marcar alguma coisa. e isso já azedava a relação, porque já entrava no ritmo de jogo que estragava. Sim. Até eu perceber que sim, em alguns casos é desinteresse. Mas em outros, há imprevistos que acontecem. A pessoa está interessada em você, mas acontece alguma coisa que naquele momento ela não pode ir, ela está numa fase estranha. Enfim, então eu comecei a tentar humanizar mais esse lado. E não enfrentar isso como se fosse um atentado contra a minha honra, contra a minha moral, que a pessoa estivesse me humilhando. E nessa de entender mais o lado das pessoas, dar mais votos de confiança pra macho, acabei o quê? Sendo trouxa. Então eu tô nessa busca de entender meios termos, ver onde faz sentido eu me impor ou quando vale a pena insistir, porque ali pode ter algo, sabe? Mas outra coisa que eu quero perguntar pra vocês. Como que vocês conseguiram enxergar quais eram esses seus pontos principais de insistência? Terapia. eu ia falar assim, terapia, mapa astral, né? Mas também acho que essa questão do autoconhecimento, ela te abre os olhos para você se perceber nessas dinâmicas que a gente mesmo se coloca, né? De atrair um tipo de pessoa ou de se atrair por um tipo de pessoa. Por exemplo, né, igual o Rafa falou, se eu vejo alguém que tem alguma coisa, eu já quero cuidar. Eu também, se eu tenho ascendente câncer, eu sei disso, né? Então, quando eu vejo já isso, eu já tomo uma postura um pouco maior de cuidado comigo mesmo para eu não me exceder ali, né? Então, acho que o autoconhecimento ajuda muito nisso. E para mim foi principalmente o mapa astral, assim, mais do que até a terapia, assim, acho que me deu essa clareza melhor, assim. A terapia e a astrologia funcionam para mim de um jeito muito semelhante, que assim, eu faço terapia de psicanálise, que quase que só você fala, porque a intenção é que você se escute. Você escute aquilo que você está falando. E no mapa astral, quando a gente está fazendo atendimento, quando eu estou escrevendo alguma coisa, né, eu escrevo para o BuzzFeed também toda semana e tal, é uma escuta. Assim, às vezes eu estou falando da vida do outro, ou estou falando de um trânsito. É uma escuta que ressoa em mim. E aí eu falo, então assim, eu falo muito também nos atendimentos, assim, uma parte da nossa identidade, do nosso conhecimento, sempre vem pela alteridade, sempre vem pelo outro, pela observação do outro. Então, muito pelo discurso, às vezes, que eu faço para o outro, eu escuto e eu falo, Então, a astrologia me ajudou muito, muito, muito nesse sentido, assim. E é isso, eu acho que a astrologia, assim como a terapia, eles têm uma característica em comum que eu gosto muito, que é um trabalho nas repetições. Assim, os trânsitos astrológicos se repetem. Assim como os nossos comportamentos se repetem. E eles vão estar sempre ali. Olha, em relação ao último trânsito ali, você está repetindo isso do mesmo jeito? Ou você mudou alguma coisa? E terapia também é essa grande fala, assim. Então eu acho que a maturidade também acaba me ajudando muito. Porque a cada repetição a gente vai entendendo como que pode fazer diferente. Então acho que foi bem por aí. Eu faço análise também e eu tive um insight muito grande recentemente. Inclusive, já vou dar o primeiro caso aqui, que é o meu, não vou nem fingir, eu ia criar um personagem, chamar tipo assim, tirou BS, 27 anos, não sei o que. Não, sou eu, o Y mesmo. Primeiro eu preciso contextualizar uma coisa. Insistência, para mim, é quando eu dou muitas chances. Assim, eu vou dando chances, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Mesmo eu já me frustrando várias vezes. E com essa amizade era desse jeito. Eu fui mudando muito, principalmente depois da pandemia, e ela foi mudando também de outra maneira, e a gente não estava mais se reencontrando.
Mas, em nome da nossa amizade que a gente teve, eu dava um desconto. Ai, não, mas tem um carinho aqui ainda, existe um apego, não posso esquecer que ela é essa pessoa. E eu acho que ela tá com algumas questões de depressão mesmo, assim. E aí, o que aconteceu? Contando essa história pela milésima vez na análise, meu terapeuta tirou uma coisa muito boa. Ele falou assim, como que foi sua relação com a sua mãe? Por que você tem tanto essa empatia, igual o Victor falou, assim, por que você tem tanta essa empatia com ela ao ponto de sacrificar o seu bem-estar com ela? Porque você não fica bem com ela. Você não gosta da companhia dela. Eu falei assim, eu tenho porque minha mãe... Eu cresci num lar em que minha mãe teve depressão e síndrome do pânico muito forte. Então eu aprendi que tinha que lidar com aquilo. Tipo, minha mãe tinha uns rompantes de raiva. Do nada ela não queria sair da cama. Era muito difícil, assim. Mas eu aprendi a lidar. Hoje minha mãe se tratou, tá tudo certo, assim. Então essa minha amiga tem esses rompantes iguais da minha mãe. Grosseria gratuita, do nada, muda meio de humor. É uma coisa que eu entendo. E aí, só que eu entendo até demais. E aí eu comecei a tolerar, a aguentar. Exatamente como eu fazia com a minha mãe. Ele falou assim, como você ama sua mãe, aprendeu a amar sua mãe, é que amar é aguentar. Amar é suportar isso, não importa o que aconteça. E parando pra pensar em milhares de relacionamentos que eu tive na minha vida, eu aguentava. Eu era essa pessoa, tipo, meio... Ai, ele deu um vacilo. Ai, não, tudo bem. Tolera. Não, ele foi legal outro dia, ele vai compensar. Sabe, fico meio refém de uma gratidão eterna. E nessa eu vou meio afundando nisso, sabe? Me ferrando. Mas eu achei muito legal que você trouxe a amizade, porque eu acho que em geral as pessoas pensam que relacionamento tóxico é amoroso. Assim, amoroso... Não, gente, a amizade também é podre, nossa. A amizade tem uma toxicidade latente ou descarada que às vezes pode ser muito perigosa. Mas o seu discurso é muito trouxa. Porque assim, o câncer é o coração da mãe, ele tem uma relação com o passado, né, de buscar as coisas no passado, até sintomas do passado, e o Peixes está no eixo da servidão, né, tem uma questão de servir, de uma expectativa ilusória, perfeita, e servir para suprir. Ainda bem que a análise também ajudou a trazer isso ali. E muito mapa astral, gente. Muito mapa. Fiz mapa astral com o Victor, inclusive. Nossa, faço muito mapa astral aqui. Nossa. Eu também penso, assim, né, dentro disso que você trouxe, às vezes a sua criança lá, ou você mais novo, né, percebendo tudo isso, meio que foi o jeito que ela encontrou, né, de conseguir lidar com a mãe, conseguir lidar com você mesmo, né, e talvez em algum momento até se viu mais forte do que a mãe, né. Eu sou mais equilibrado do que minha mãe, eu consigo lidar melhor com isso, então eu tenho que segurar um pouco, diminuir o meu eu para o eu do próximo, né. Que eu acho que é muito, né, o que eu também fazia ali dentro dessa coisa de insistir. E também, trazendo de amizades, eu também fiz já muito isso com amizade, né? De, essa pessoa, né? Eu tenho que entender, porque eu não sou tão assim, eu sou uma pessoa que consigo lidar um pouco melhor com as minhas emoções e não sei o quê. Então, a gente acaba sendo... se colocando em uma posição de talvez ver o outro muito, muito enfraquecido e também querer nos colocar muito como mais, entre aspas, mais forte, então tem que aguentar mais, né? Eu aguento, eu sei lidar com isso, né? sabe? O outro é o vítima e eu sou o salvador também, né? É um pouco essa dinâmica ali por trás, né? E depois você acaba se vitimizando, né? Porque você você coloca uma expectativa e uma intenção tão forte ao fazer excessivamente que você vai criando aquela coisa de, não, agora vai ter a hora da recompensa, porque eu fiz, porque eu não sei o quê. Sim, né? Mereço, justo, né? Aguentei muito, e aí não vem, sabe? Sim. E com a minha amiga eu tive que chegar e ter uma conversa mesmo, assim, de tipo, olha, a gente tretou feio, e aí teve uma DR mesmo com o amigo. Eu falei assim, olha, eu não sou assim com ninguém, todas as minhas amizades são diferentes dessa, e ou a gente se reencontra em um ponto em comum mais pra frente, ou não. Senão não vai dar certo, não dá pra continuar desse jeito. Sim. E assim, não estamos nos falando e tem sido muito bom pra mim, assim, sabe? Foi o momento que eu falei, não vale mais a pena insistir por uma gratidão que eu tive. Não vale mais a pena mesmo. Não, essa coisa até cristã, assim, de dever ao passado, né? Dever por uma coisa que foi feita, ela é dura. E assim, gente, tenham DRs com as pessoas. Muitas. Tem que ter. Não tem R se não tem D. Não tem uma R longa se você não faz um AD de vez em quando. E assim, tem que discutir de vez em quando para ter relação. Eu acho que às vezes a gente cai numa armadilha de que
relacionamento equilibrado significa que todo mundo o tempo inteiro tá dando metade e o outro metade. Mas na verdade o relacionamento equilibrado é que ele é sempre desequilibrado, mas o tanto que você ora está tomando e ora está doando, isso é que tem que estar equilibrado. O desequilíbrio tem que ter uma periodicidade. Você não pode estar sempre só se doando ou sempre só tomando do outro. E assim, tratar os desiguais desigualmente em termos de relação, que é isso, assim, a pessoa está numa situação de depressão. Claro que você vai tratá-la desigualmente nesse momento, mas se isso vira regra, vira toxicidade. Aí o remédio que você está dando vira veneno para você. E, né, assim, a diferença entre remédio e veneno é o tanto que você toma. Uhum. Qualquer remédio, você tomar uma caixa inteira é veneno. Sim. Até amor. Então, e quando o Victor falou isso de se diminuir para encaixar nessa situação, em alguns momentos, como o Rafael falou, a gente vai ter que fazer isso mesmo, em consideração, porque a gente gosta da pessoa, empatia, natural. Mas tem um momento que chega, assim, que cansa. É um momento que, tipo, acabou e não tô tendo recompensa e demora pra cair a ficha. Eu acho que principalmente a amizade é um pouco mais difícil. Mas esse momento chega, gente. Confia e você vai conseguir enxergar com mais clareza tudo. Sim, e eu acredito que também se situar bem com você, né, a respeito do outro, né, viver mais de forma autêntica, também abre espaço para que o outro mude muito mais do que você dá excessivamente. Acho que quando você talvez deixa um espaço de falta, entre aspas, né, eu vou fazer até o meu limite. E talvez se o outro não chega dentro do que eu imagino que ele teria que ser, mas fica aquela falta, eu acho que é muito melhor, porque esse vácuo ele pode abrir para que o outro também se equilibre ou melhore. E você também não vai criar aquela expectativa ou aquela demanda porque você fez a mais, né? Então a falta também é importante numa relação, né? Não, tem que ter, senão a gente ocupa a ação do outro. Sim. A gente não pode ocupar a ação do outro. Se ele deixou o território da ação abandonado, a gente não pode ir lá e fazer uso capião. Só existe uso capião de lugar abandonado, né? A gente também tem que abandonar um pouquinho para ele ver que o lugar está abandonado. Perfeito. E agir, porque às vezes a gente faz isso, assim, minha terapeuta fala muito com isso, assim, lembra que o outro também tem vontade, que o outro também tem ação. Não adianta você querer ocupar dois, você só é um. Exatamente. Eu tenho aqui um caso de uma ouvinte que ela se sente ainda muito presa ao namorado dela. Ex-namorado, pelo amor de Deus. Bom, vai completar 8 meses que eu terminei o namoro, meu primeiro namorado. E já consegui ficar com outras pessoas, enfim. Mas eu sinto que a conexão nunca é tão forte e eu me sinto ainda muito presa ao meu ex de alguma maneira. E eu sinto que de alguma maneira ele também porque de vez em quando ele volta a conversar comigo, enfim, fala que o que ele sente é muito forte ainda, que vem e vai, que ele não sabe o que fazer. Então eu sinto que de alguma maneira a gente permanece meio conectados. Não, muita gente fala que é só apego, mas eu não sinto que seja só apego. Todas as vezes que eu tentei me desvencilhar, ficando com outras pessoas, aconteceram coincidências muito loucas, assim, de momentos que me fizeram lembrar do meu ex, enfim, coisas que pareciam recados do universo, assim. Então, basicamente, eu tô num limbo, porque ele já tá namorando uma outra pessoa, mas continua de vez em quando falando que gosta de mim ainda. E ao mesmo tempo que eu tô bem agora, tá? Fiquei muito mal, mas agora eu tô melhor. Eu sinto que eu não consigo me conectar com outras pessoas e que eu nunca vou conseguir me conectar da maneira que eu me conectei com ele. É que minha língua, né? Eu penso assim, né? Não, a minha também tá aqui, ó, a própria Carol Conká. Assim, né? O primeiro ponto é às vezes pensar que a primeira relação você nunca vai sentir igual às outras relações, porque a primeira relação é igual uma droga, é igual uma coisa que você experimentou pela primeira vez, nunca vai ser igual, né? Você quebrou vários limites do que você tinha como conceito de relacionamento quando você vive uma primeira relação, né? Ainda mais, e se tivesse sido também a sua primeira relação sexual, aí piorou mais ainda, né? Se foi o primeiro relacionamento, a primeira relação sexual, vai para um espaço muito de virar um marco, né? E eu acho que quando a pessoa se depara, né, com uma situação dessa, de achar que tá ligada, tudo, a gente pode olhar por várias camadas, né?
A gente pode pensar nessa questão desse conceito que ela tem, né? Que é um conceito de que talvez esse foi o grande amor, mas às vezes ela vai ter que se relacionar novamente para encontrar outros níveis de amor, que às vezes eles vão ser tão intensos quanto, mas não vão ser iguais à relação que ela viveu. Eu penso muito numa questão energética também, né? Às vezes a pessoa, né? Você cria um laço mental muito forte, você pensa muito na pessoa, você olha, você começa a criar uma ligação energética, vibracional com a pessoa e começa a ver coincidências também onde não tem, ou criar essas coincidências em algum nível. Mas assim, nada eu acho que é mais soberano do que você olhar a realidade, né? A realidade, ela é a grande verdade, né? Então a pessoa pensa em você, está confusa com você, mas ela não está com você. Então, dentro dessa confusão, dentro desse entre aspas, desse amor especial, que mesmo que a gente se afasta, nós continuamos conectados, não existe uma verdade tão profunda a ponto da pessoa estar com você, né? E a gente tem que pensar que nós entramos e também fazemos muitos jogos de loucuras, de carências, né? Então, às vezes você está dentro, você é uma peça de um jogo, de uma carência da outra pessoa, né, que sem perceber brinca com isso, ou percebendo brinca com isso. Porque se você está sempre... eu acho que primeiro é importante ter uma clareza do que você espera de verdade com essa pessoa. Eu espero retomar uma relação. Então, quando eu tiver um contato, eu vou propor isso. Se eu não tiver isso, não tiver uma abertura para isso, ficar mantendo um talvez... a gente se conversa um pouco e fica relembrando e não sei o que. Gata, você não vai seguir em frente. Sim. Então, assim, se fosse minha cliente, já passaria um banho para te limpar, já falaria para você pegar Eu falo muito para algumas clientes, assim, eu falo, vocês precisam se sujar com outras relações. Não fica buscando também um perfeito logo em seguida. Sim. Vai vivendo, vai se sujando, vai transando com outras pessoas, de outras formas você vai conseguindo se desconectar, né? E se trate essa pessoa com muita clareza. Não fica sendo... não, eu também sinto isso, mas na hora certa a gente vai se reencontrar, blá blá blá. Vai virar relações de anos, né? De 10, 15 anos, que fica alguém... Tem muita gente que faz isso, né? Muito, que fica uma porta entreaberta e tem que ver se esse outro não tem prazer também em voltar só quando você tá seguindo em frente. Tem essa pessoa, esse perfil de pessoa, né, que volta pra mijar no poste. Né, muito, né, de você vira uma bonequinha da estante. Quando você tá indo seguir ali, que eu pensei em você, você tá tão bonita, não sei o que, não sei o que. Sim. Aí quando você se abre pra ir em direção à pessoa, ela foge. Então, como diz a pensadora lá do Instagram, se liga, hein, pelo amor de Deus. Se liga, hein, Regina Roca, perfeita. Olha, gata... assim, primeiro eu acho que esse cara não é legal. Porque eu já não achava no início da história. Quando veio o estar em outro relacionamento e pensa nela de maneira afetiva, eu não posso nem passar o pano assim, talvez o relacionamento seja aberto. Porque assim, se ele pensa nela de uma maneira afetiva, eu já não acho que ele é uma pessoa legal. E esse discurso, assim, a gente tem uma conexão que eu nunca vou ter com outra pessoa, é um discurso de relacionamento abusivo, é um discurso de pessoa abusiva. Primeiro porque, gente, toda conexão a gente nunca vai ter igual com outra pessoa. Qualquer conexão que a gente faça na vida amorosa, seja um amor de amizade ou um amor romântico, a gente nunca vai ter outro igual na vida. Então qualquer pessoa pode falar isso pra mim. Que em algum momento da nossa conexão ali, tem uma parte que eu nunca vou ter igual a outra pessoa. E não vai ser mentira, vai ser verdade. E tá tudo bem. E talvez ela precise pensar assim, o que ela acha que é amor? Porque cada amor também é um amor. Cada pessoa que você ama é um amor. Porque você é outra pessoa. Assim, a pessoa claramente é outra pessoa, mas você é outra no sentido de que você também mudou. Então, assim, olhar para trás nesse sentido todo... assim, igual o Vitor falou, é um esforço inútil, porque assim, ela mesma já não é mais aquela pessoa. Aquilo nunca mais vai existir, nem que talvez eles voltem e que talvez é tudo certo, não vai ser igual era lá atrás, o amor não vai ser aquilo lá, porque ela é outra pessoa. Talvez seja um amor mais forte, talvez seja um amor diferente. Mas ele não vai ser igual, e assim, eu acho que ela precisa... Tem umas coisas que a gente precisa tirar, essa mítica.
Ai, o amor, ai, porque não sei o quê. E normalmente, nessas falas, assim, tem uma coisa que é pra sempre na gente. A pessoa que tá falando isso, ela tá remetendo a uma falta, a um buraco que ela acha que tem que ser preenchido por alguém. A gente não é esburacado. A gente é inteiro. A gente encaixa em outras pessoas, mas a gente não é esburacado. Então, assim, se a pessoa tem um buraco, ela tá achando que tem um vácuo, e esse vácuo só é preenchido pela outra pessoa que tá ali, tem um troço errado aí também. Precisa de uma terapia aí. Então, eu também sou super de falar assim, vai se sujar e pensar que, sim, você nunca vai amar igual você amou essa pessoa. Você vai amar de outros jeitos. De outros jeitos que a próxima pessoa com quem você começar, e também eu falo muito assim, vai em pedágios. Vá no primeiro pedágio, que é ter um pequeno afeto, uma pequena coisa de cuidado. Vai daí pro segundo pedágio. Quando você vê, você já está nutrindo uma coisa de amor que é interessante e que você pode descobrir. Uma das minhas grandes coisas de terapia foi falar, amor não é aquilo ali, não. Num relacionamento muito abusivo que eu tive. E que era assim, tinha que falar todo dia, o dia inteiro, 24 horas por dia. Se não falava, era não sei o que. Eu falava, então aqui não é aquilo ali. Quando eu fui amar outra pessoa de outro jeito, aí eu falei, esse aqui, nesse momento da minha vida, esse amor eu gosto mais. Ele tá me fazendo mais feliz. E ele tá sendo mais leve. Mas agora, pelo amor de Deus, gente, para com esse negócio porque um dia a gente... Não existe isso, gente. Só existe no Netflix. E mesmo assim, até as ficções estão matando isso aí, porque isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Existe reencontro? Existe reencontro. Mas não é falando de 3 em 3 meses. E você? Como... Não é assim que acontece reencontro. Todas as minhas histórias de reencontro que eu conheci na vida, em atendimentos de mapa astral, nunca foi isso. Normalmente é o acaso, normalmente é anos depois que as pessoas se encontraram numa livraria e aí retomaram e se reconheceram. E acontece, assim, né? Não fica só no lenga-lenga, né? Acontece. E assim, se a pessoa já está dedicada, entre aspas, a outra pessoa, ainda fica nessa, quanto que essa gata vai achar que caso eles voltem, ele vai se dedicar a ela? Não vai. Gata, bola pra frente. O cara com quem eu perdi a virgindade... ele era mais velho. Eu tinha, acho que 17, quase 18, e ele tinha uns 25. E foi um relacionamento muito bizarro, assim, olhando de fora, assim. Não acho que chegou a ser abusivo, assim, mas ele me tinha na palma da mão. Ele podia fazer... Eu era um marionete na mão dele. Ele podia fazer o que ele quisesse comigo. E era muito frustrante, porque eu achava que a minha moeda de troca, nesse caso, era o sexo. Tipo, eu demorei pra entender. Eu achava que através do sexo, através de um date casual, através de um desses reencontros, que era isso, ele sumia, vinha e eu ia. Então eu achava que eu sempre ia reconquistar ele de vez. Dessas voltas. No meio gay isso é muito comum. Eu acho que no meio hétero, que eu imagino que seja o caso, que eu tô entendendo que é o caso dela, isso é menos comum porque tem uma barreira pro sexo, né? O sexo é visto de uma outra maneira. No meio gay, que a gente é mais livre nesse sentido, isso é muito comum. Os homens abusivos manterem os outros através do sexo, porque tem uma conexão muito grande aí. A gente que também é espiritualista, o Vitor já entendi que também mexe com os banhos e tal, a gente sabe o que é a troca, a sujeira que o sexo também traz, assim, ele suja a gente, mas não necessariamente de uma maneira ruim, assim, né? Quando a gente faz preceito, a gente fica sem sexo, não porque sexo é ruim, mas porque sexo suja a nossa energia, do sentido que vem outra. E no meio gay isso é muito comum. E teve outra coisa que eu esqueci de falar também, que o Vitor tinha falado, que é isso. O primeiro relacionamento, gata, você nunca vai esquecer. Eu tive alguns relacionamentos e transei com muitas pessoas na minha vida. Quem eu efetivamente nunca vou esquecer quem foi é o primeiro. Não tinha ninguém até ali. Sim. Não vai esquecer nunca. Não esquece, sim. Esse cara eu queria esquecer, inclusive. Mas hoje eu tenho ele num outro lugar. Caixão. É que... Ai, Eric, mentira. Eu peguei e eu que tive que cortar. Que bom. Porque deveras ele ia e voltava muito, só que não no bom sentido, gente. E como o Victor disse, eu fiquei nessa por mais de um ano. Acho que fiquei 1 ano e alguns meses aí. Então foi muito tempo. E eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu não conseguia me envolver com as pessoas. E quando começava a rolar algo, magicamente ele aparecia. Porque esses tipos de pessoas são umas pragas que parece que implantam um chip na nossa cabeça. E sabe quando a gente tá se envolvendo. E vem e traz a gente de volta pra essa teia emocional. Isso só parou, de fato, quando eu fechei essa porta. Porque essas coincidências, iguais às que a ouvinte acabou de dizer,
aconteciam também comigo. Eu ia pra um date e, putz, tocou uma música que eu ouvia com ele. Então, era tudo culpa dessa porta aberta. Sim. Não era recado do universo. É exatamente isso. Nossa, foi você ter tocado isso. Gata, o universo não te dá recado nenhum. Era o vagabundo que transava bem. Eu falo muito também. O universo tá um pouco menos preocupado com a gente do que as pessoas costumam achar. Tá tendo uma guerra, pelo amor de Deus. Porque claro que eu hoje perdi o ônibus porque Mercúrio tá retrógrado. Mercúrio não sabe nem seu nome. Sim. É outra coisa que ele vai mexer. Não é isso. Então, assim, gata, sai desse negócio de sinal do universo. Exatamente, o ponto é, dá o bloco nesse vagabundo atormentado, mas antes fala assim... Para de me perturbar. E não me procura, porque a partir de hoje eu tô andando armada. Vai com Deus, querido. Tem que cortar. Assim, é duro. É duro porque às vezes a gente precisa ser até quase mal educado e a gente sofre com isso. Quando eu preciso ser, eu tenho dor de barriga. E a idade também, eu tenho uma idade muito avançada. Então a minha idade ajudou muito a sofrer menos. Mas o sofrimento, quando a gente é firme, ele é pontual ou de curto prazo. Se a gente não faz, se a gente não é firme, a gente planta um sofrimento a longo prazo. Um sofrimento que fica ali, ó. Igual uma dorzinha de cabeça que nunca passa. Corta, gata. Uhum. Inclusive eu tenho um caso aqui que é parecido com esse, e eu quero fazer uma pergunta pra vocês, contextualizando o caso. Tive um namoro cheio de conflitos. Durante 2 anos era aquele término e volta. O perdoei diversas vezes por muitos vacilos, do tipo mentir para mim, sair escondido, etc. Dei 5 chances, para ser mais exata. Um dia simplesmente cansei e o bloqueei em tudo. Fico me perguntando se eu poderia ter pulado fora antes. Me arrependo de ter insistido durante tanto tempo. E a minha pergunta para vocês é possível que, sei lá, seja, eu vou usar a palavra destino, seja dessa pessoa, ela tem que passar por essas 5 existências, ou ela consegue sair antes? Ou ela vai ter que aguentar, porque ela tem que passar por isso? Olha, eu acredito muito que tem muito mais a ver com o sofrimento necessário para uma mudança, nesse caso. Então, às vezes, ela precisou se machucar 5 vezes para encher o baldinho dela e perceber que tinha que jogar. Né? Às vezes, eu jogo para clientes, eu falo, olha... a pessoa chega e fala, eu vou separar, já tô aqui. Aí eu falo, não, você não vai, porque você não sofreu bastante. Você tem uma pontinha de esperança, você é teimosa, você vai ainda deixar rolar mais uma vez para sofrer um pouquinho mais, aí sim você vai ter força para essa mudança. Então, eu acho que também ela não precisa se culpar. É claro que hoje em dia, talvez com a maturidade, ela olha e fala, nossa, como eu me desgastei com isso. Mas também, às vezes, ela não teria a força. É melhor ela ter insistido 5 vezes e ter dado um chute na porta e nunca mais olhado para essa porta, do que se ela tivesse na primeira e aí tentado dar esse chute e daqui uma semana voltado ou algo nesse sentido. Que talvez foi o que ela fez aí no começo. Né? Mas às vezes é isso. Né? Eu sinto que sim, o autoconhecimento pode ajudar você a perceber os seus limites com mais clareza. Só que, na maioria dos casos, às vezes, errar, entre aspas, repetir esse erro, ele vai encher esse seu limite da mudança. Tipo, agora não dá mais, agora não tem jeito. Isso aqui foi o sinal, foi a coisa que precisava. Deu, né? Tem o seu limite, né? Você vai traçar limites da vida inteira, você vai traçando novos limites. Eu concordo 100%. Eu falo muito que a medida disso é o e se. Enquanto o e se na nossa cabeça ainda for relevante, significa que a gente não adianta de cortar. A gente vai insistir. Se ela talvez, como o Vitor falou, não tivesse assistido, talvez ela ia estar igual a primeira gata lá. Sim. Ah, mas será que agora não tem mais? Pode ter demorado? Pode ter demorado. Agora pensando assim, igual você perguntou, destino, cósmica, astrologia, assim, pode existir? Pode existir coisas no mapa dela, que, assim, alguma influência de algum dispositor relacionado à casa 12, de coisas de mentiras e do oculto, dela estar relacionada com uma pessoa que mentiu muito para ela, né, assim, as mentiras são assunto de casa 12, e poderia ter alguma coisa naquela sinastria ou na atividade dela, que de alguma maneira condicionasse ela a estar em relacionamentos com esse tipo de comportamento. Pode ser que sim. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que eu escuto muito na Umbanda, que é assim, a gente precisa do tempo para resolver as coisas. Inclusive eu, como sou uma pessoa da Umbanda e migrando para o Candomblé, tem coisas que eu leio nas minhas atividades de astrologia que eu não falo muito na lata, porque
pela minha religião, eu não posso fazer com que a pessoa deixe de passar por uma coisa que ela tem que passar. Não sou eu que vou cortar o caminho dela. Eu posso falar, olha, presta atenção, abre o seu olho, olha para trás, olha para frente. Mas se eu corto um caminho que ainda não chegou onde ele tinha que chegar, ela vai voltar para trás e tentar refazer outro caminho do zero. Vai demorar muito mais. Então você não queima uma ponte no meio, porque a pessoa vai ter que fazer outra. É difícil a construção, é difícil terminar a construção, mas a construção da própria estima, nesse caso principalmente, de assim, eu sou melhor do que isso. Assim, a vaidade é um pecado capital e isso é muito triste, porque o que salva a gente é a vaidade de muita coisa. Assim, eu sou melhor do que isso. Eu sou ótimo. Isso é vaidade boa. Assim, o signo de Leão, que é comumente representado aí pela vaidade, e, na verdade ele traz uma potência. É o sol no coração, sabe? Eu sou a minha potência. Eu vou falar das minhas conquistas para inspirar as outras pessoas, não para poder esnobar que eu sou melhor do que ninguém. Então, assim, a jornada da conquista é uma jornada difícil, assim. Então, essa pessoa é um cara, eu não vi se o cara é uma pessoa. Mas eu achei que você arrasou, querido, por ter feito esse bloco. E o tempo perfeito é o tempo que você faz. Então... Exatamente. Isso que eu ia falar, assim, de... a gente também não, a gente acaba, sei lá, principalmente depois de um relacionamento que foi meio chato, que você se sentiu muito enganado, que você deu muita chance, a gente se sente muito trouxa. Sim. Depois, quando passa. Mas quando passa, durante, provavelmente essa pessoa compensou de alguma maneira que funcionou pra você. A pessoa lógico. poderia ser manipuladora, a pessoa poderia dar um jeito, a pessoa sabia seu ponto fraco. Então, assim, não tinha como você saber. Com uma pessoa que você tá namorando, você imagina que uma pessoa que você tá namorando tá te manipulando o tempo inteiro desse jeito? Não, e a gente tem fraquezas, gente. Tem gente que consegue ler muito fácil isso. E assim, se relacionar, por Freud pelo menos, é querer o desejo do outro. É um querer para sempre do desejo do outro. A gente só quer o desejo do outro. Enquanto ela achava que o outro podia estar desejando ela, ou de fato estava manifestando um desejo desse que fosse desse tamanho, ela queria. Faz parte. Exatamente. Só não pode, pelo amor de Deus, depois disso entrar para um assim. Eu sou muito grata a ele por tudo que ele me fez passar, porque eu aprendi. Não. Sai dessa. Fighter da Cristina Aguilera, né? Obrigado por fazer minha pele mais grossa. Não, eu acho isso horrível. Ser grato por abuso. Quem é grato por abuso? Eu sou grato para quem é ótimo comigo. Inclusive surgiu uma dúvida aqui agora. Vocês falam de destino, que às vezes está no mapa. Por exemplo, imagina assim, vamos supor, vamos montar uma cliente aqui. Ai, que cheguei, quero fazer meu tarô. Ai, tem um carinha que eu gosto, quero saber se vai dar certo com ele. Essa é a pergunta da pessoa. E aí o tarô já dá lá de cara. Não vai rolar. No mapa astral tá lá escrito, tipo assim, não é essa pessoa. Tá, e aí aconteceu isso. Tem essa previsão. É possível que isso mude ou não? A pessoa estaria, sei lá, insistindo contra o universo aí, numa queda de braço que vai acabar teimando e vai acabar se ferrando. Eu não acredito que a gente altera o destino, né? Então, se uma pessoa não é do seu destino, ela não vai ser do seu destino, né? Mas também não é todo mundo que tem relacionamentos predestinados, né? A gente pensa que todo mundo tem lá uma cartilhinha, né? Você tem 2 amorezinhos, aí você vai ter o dinheirinho assim, né? Na verdade, eu percebo, né, olhando o mapa, principalmente, que o destino ele é muito individual. Tem pessoas que elas vão ter que encontrar pessoas, tem pessoas que podem se relacionar com várias e elas não têm ninguém que, entre aspas, estaria escritas, e outras não têm ninguém escrito também, né? Agora, assim, fazendo uma distinção, né? Eu percebo que, por exemplo, o que o tarô mostra, ele é muito mais moldável, né? Mas, por exemplo, se você perguntar, essa pessoa é do destino, sei lá, né? O tarô não é o melhor caminho para ver isso, mas vamos supor, o tarô dá lá, não é, o mapa dá também que não. Geralmente, o que eu vejo? Quando a pessoa fala que quer, ela não quer. Ela acha que ela quer. Então, é muito mais um vazio, uma teimosia, um problema que ela tem, que ela acredita que aquela pessoa, ela quer que seja aquilo, mas no íntimo dela não é. Então, às vezes ela vai, ela consegue, ela faz isso, ela faz aquilo, insiste e consegue ter a pessoa. Aí depois ela fala, eu terminei. Por quê? Porque não era quem eu queria. Então, eu geralmente observo que quando a pessoa ela tenta, entre aspas, alterar o destino dela, na verdade, não é porque ela quer alterar, é porque ela não tem autoconhecimento. Porque se ela tiver, ela sabe que o que está ali não é algo mandatório, e sim algo revelador do íntimo dela.
Não é algo que tá induzindo ela a tomar uma atitude. Né, não há como tem, né? Às vezes o pessoal fala, não, aconteceu isso porque é indução. É como se induz uma coisa de 10 anos pra frente, 15 anos pra frente, 30 anos pra frente, né? Que indução poderosa é essa, né? A relação não vai muito pra frente. Você quer tentar? Tenta, mas tenta pensando e analisando os pontos que trouxe ali, né? Às vezes o pessoal fica bravo, né? Às vezes comigo, ainda mais que eu sou diretão. Ai, é nosso reencontro de vida passada. Aí o tarô tá falando, tá saindo com mais 3. Eu falei, olha, só se for um reencontro que é um swing, alguma coisa assim, O né? presente de Deus, querido, era entulho. Primeiro eu ia chegar pra essa pessoa e falar assim, que é isso? O que você tá esperando desse amor pra você? Por que é isso que você tá esperando? Ótima pergunta. Tem uma pergunta pra mim que é anterior a essa, que é assim, por que você tá querendo isso? Por que você tá querendo saber agora sobre uma pessoa que você mal conhece, ele vai ser a pessoa que você vai morrer com ela? Que isso talvez vai revelar pra ela coisas bem mais importantes do que se é a pessoa ou não. Segundo, que eu, particularmente, eu acho que eu tento ter... Assim, primeiro que eu não acho que existem significadores de tempo com coisas que são de destino. Assim, você vê coisas de destino na astrologia. Eu também sou uma pessoa crente do destino na astrologia. Eu transito entre a astrologia tradicional e moderna. Mas uma das coisas que eu bebo pouco mais é tradicional, que eu acredito que exista um destino macro. Mas justamente por ele ser macro, ele é muito, na minha crença, é muito mais difícil você pontuar. Isso aqui, ó, é do seu destino. Isso vai acontecer agora com essa pessoa. É do seu destino. Assim, essa pessoa pode ser uma pessoa do processo do destino dela. Pode não ser a última pessoa que ela vai ficar e vai ficar a vida inteira, mas pode ser uma pessoa que vai trazer a maturidade para ela conhecer e ficar com a pessoa seguinte, ou a pessoa com quem ela vai... Tipo, você vai sair um dia com essa pessoa para um lugar que eventualmente vai estar lá a pessoa que essa sim vai ser a pessoa do destino. E eu acho que dá para ver, assim, quando eu tô fazendo coisa amorosa, sinastria, essas coisas, eu só levanto bem a mão quando eu vejo que astrologicamente pode existir uma relação de abuso, de canibalização. Assim, que existe algum aspecto, algum dispositor ali entre um mapa e o outro, que uma pessoa vai estar canibalizando a outra. E uma relação que a princípio me parece muito desequilibrada. Aí eu levanto a mão de uma forma um pouco mais enfática. Tipo assim, olha, você quer ir? Vá. Mas aqui, se você não abrir o olho, de repente você está na mão da pessoa e você vai demorar anos para sair. E talvez isso também esteja no destino da pessoa. Crescer uma certa autoestima com as pessoas erradas. Sabe? Tipo assim, ter muitas pessoas erradas. Assim, até aprender a se valorizar, como, né, retomando os últimos 2 casos. Mas assim, é porque eu acho muito complicado essa coisa toda. Assim. E eu vejo que o pessoal mistura assim um pouco, né? Porque já pensa na coisa do destino como uma coisa meio que de alma gêmea, que já mistura com espiritismo. Isso. Então já é a novela Alma Gêmea na cabeça da pessoa. Isso. Né? Já acha que é o tio De dela novo, que tá mítica. voltando, que né? Eu concordo muito com o que o Rafael falou, né? Às vezes aquela pessoa que foi muito ruim para você, ela também estava ali como parte desse desenvolvimento, né? Sim. E eu tenho, assim, né, muito uma teoria de que a gente acaba sempre se relacionando com um certo padrão, né? Claro que você, com autoconhecimento, você consegue melhorar o que você vai buscar dentro daquele arquétipo ali, né? Mas, no fundo, a gente tá em busca de uma certa energia ali que você vai pegar ela numa frequência muito baixa, como algumas relações aí, ou numa frequência muito melhor, mas não deixa de ser aquela mesma... Né? Eu lembro um caso assim, que eu li, que eu falei pra pessoa, falei, nossa, você sempre vai se atrair ou por militar, ou por pessoa que acaba tendo que era muito Marte, assim, né? A coisa que ela buscava, né? Ela falou, um foi da aeronáutica, outra era militar, outra não sei o que, outra não sei o que. Ela falou, eu só descobri depois. Ela falou, só descobri depois. Atrás da pensão de militar, né? A reforma da Previdência dos militares, nossa. E ela falou, o único que não era militar, ele era... ele trabalhava para pessoas, né, ligado a isso. Então, é óbvio que é um padrão que ela busca ali, tem uma mitologia que ela busca ali por detrás, né? Então, eu vejo que a gente acaba sempre buscando uma mitologia, mas a gente tem como escolher melhor, às vezes, essa historinha na mitologia. De novo, a coisa da repetição. Padrão é uma coisa que se repete.
Até o boy padrão é um boy que todo mundo quer repetir. É um boy que todo mundo quer pegar. E assim, todo padrão se repete. Eu posso até puxar uma coisa fora de também. Padrão vem de pai. Ó o pai, a gente querendo repetir o pai. Então, assim, enfim, só queria fazer esse adendo da repetição, porque eu bato muito na tecla da repetição. Mas é isso mesmo, super concordo. Olha o último caso. Preciso contextualizar algo sobre mim. Sou muito, muito, muito tímido. Tenho sempre a sensação de que estou incomodando o outro. Atualmente estou saindo com um boy há uns 3 meses, mas sinto que sempre tenho que fazer alguma espécie de jogo para rolar algo. Tenho que ir atrás, curtir algumas coisas, eu quem sempre tenho que puxar assunto. Sabe quando nada flui? Se eu não fico atrás dele, não rola nada. Fico na dúvida se isso é normal, se estou insistindo demais. Claro que não. Não. Olha, eu acho que é comum, mas não é normal. Isso, boa. Eu acho que assim, eu ia dar uma resposta totalmente oposta, mas no sentido oposto. Eu ia falar assim, é comum. Todo mundo já passou por isso em algum momento, mas não é normal, não. Pode continuar, Vitor. Não, e assim, né, essa coisa dele falar, né, que ele sente que tá incomodando muito, geralmente isso tem a ver com baixa estima, né? Geralmente deve considerar o outro muito mais bonito, muito mais atraente, muito mais inteligente, muito mais isso. Então, eu tenho que fazer alguma coisa também para chamar a atenção dessa pessoa e não sei o quê, porque é uma pessoa que tá na minha vida. Então, acho que é importante olhar isso, né? Também se ele leva isso para outras esferas da vida dele, se ele sempre acha que está incomodando, né? De onde que vem isso, aonde que começou? Geralmente, claro, da infância, né? Porque que era uma criança que a mãe era muito repressiva, o pai era muito repressivo, criticava muito, ou ela se sentia inferior, sempre vai cair alguma história ali, né? Mas se ele sente isso muito forte, em específico com só esse cara aí que ele tá saindo, muitas vezes ele vê onde que ele fica se inferiorizando muito, né? Eu escutando assim o relato me lembra muito uma questão talvez de achar muito bonito, sentir muito isso, assim, eu não sei porquê, tá? Então, se for, né, saiba que se a pessoa também está interessada em você, ela tem atração por você em algum nível. Então, e pessoas muito... A vozinha maldosa saindo. Pessoas também que forçam demais, elas são desinteressantes. Então, você sempre forçando, sempre ali, você vai se tornar uma pessoa sem sal. Porque você não vai estar à vontade também. Você vai estar ali saindo com a pessoa e você não está à vontade. Você acha sempre que tem que estar fazendo alguma coisa para encantar a pessoa, porque aí vai que ela se interessa mais, não sei o quê. Não, tem que confiar no seu borogodó, tem que confiar. Né? Eu também acho. Tem que confiar no seu. E é isso, assim. Se você acha que você está incomodando, primeiro é isso. Vai atrás para descobrir de onde vem isso. Vai atrás, assim. Porque, primeiro, existe uma causa. Segundo, existem algumas consequências que não são boas, que é você, primeiro, dar muito espaço para o outro, que o outro... O que você deve para o outro? O outro está pagando suas contas? Você dá esse espaço todo? Segundo, você não esperar a outra pessoa te falar se você está incomodando ela, porque se você assume, você tirou o livre-arbítrio da pessoa. Se você assume que você já vai incomodar, que você incomodou, não importa o que a pessoa pensa. Importa o que você pensa. Nesse caso. Então, por um lado, você está dando muita importância para o outro, e por outro, você está se dando muita importância. Muito mais você deveria se dar. Em termos de, eu estou incomodando. Você dê menos importância, permita incomodar outra pessoa. Assim, e aí, quando você entende que o incômodo é uma falta, a sua tendência é supercompensar. Para poder equilibrar e chegar no meio, você vai supercompensar fazendo exatamente o que o Vitor falou, que é uma merda. Ficar insistindo, ficar toda hora fazendo uma firula, ficar toda hora fazendo não sei o quê, porque você já acha que você está faltando. Então você vai supercompensar. Assim, tem muitos gays da minha geração, eu tenho 35 anos, vários gays, na verdade, mas da minha geração para mais velho, especialmente, que a gente chamava de os gays overachievers, né? Super compensadores, super alcançadores. Que para compensar a nossa falha de ser gay, na nossa cultura, mais da nossa geração, a gente super compensava sendo o melhor da sala, rico, o melhor do emprego, o que trabalha 200 horas por dia, o mais bonito, o mais bem vestido, o tererê, para compensar uma falha que é ser gay. Só que essa pessoa está tentando compensar uma falha que ela nem sabe se existe. Porque a pessoa não falou para ela ainda o incômodo. Então ela está super compensando, um troço está na cabeça. Então
pega o seu borogodó, como é que é? Valorize o seu borogodó. Total. Eu fico pensando nisso porque tem um cara que eu tenho uma dificuldade em cortar as pessoas. Então, às vezes, a pessoa fica, tipo, meio, muito em cima, dá umas cantadas, e eu não sei cortar. Eu tenho muita vergonha de cortar, e a pessoa fala assim, tô brincando, oxe, perdão, sabe? Eu tenho muita vergonha. Então, eu deixo passar, rio e tal, tipo, meio que desvio da paquera. E tem um cara que, quando ele mandou as primeiras fotos, assim, ele mandava umas nudes de vez em quando. Aí eu, nossa, que nude bonita. Não sei o que, outra nude. Nossa, que nude bonita. Nossa. Virou paisagem, sabe? Tipo, eu acho que quando você usou o termo não flui, quando não flui é algo que vai acabar. Essa fonte vai secar em algum momento. Ou você vai cansar, ou como ele não vem atrás, é isso, assim, sabe? E aí é isso, a nude vira paisagem. Você ficar chamando ele sempre, vira paisagem também, sabe? Vira. Nossa, tinha um cara uma vez que eu falava, eu tive que falar, eu falei, eu vejo mais seu pinto do que o meu. Então, assim, ele tem a mesma graça de ver o meu. Dada a frequência, ele tem a mesma graça do que eu tô olhando pro meu. Então, assim, dê saudades. Me deixa ter saudades. É uma rola. Faz eu querer ótima. ver, né? Ai. Me instiga, né? Quero pedir por essa rola, entendeu? Não quero Exatamente. Tipo assim, poxa, saudade da sua rola. Olha que mensagem boa. Tipo, eu nem abria mais, porque eu falo assim, é a rola dele. Sabe quando você nem abre mais? Tipo, fica lá, você fala, meu, tem umas nudes aqui que não foram abertas. Sim, tipo, você já sabe até o ângulo sabe? que ele colocou, que é o ângulo que ele mais usa pra fazer a nude. Mas eu queria fazer a última pergunta pra vocês, antes da finalização. Vocês acham que, sei lá, pensando que a pessoa está reconhecendo a pessoa já deu esse primeiro passo de reconhecer, tem algo errado, não estou bem, sei lá, a outra pessoa está muito confortável, corro muito atrás dessa pessoa, estou me desdobrando, está ficando cansativo, estou tentando pensar em milhares de assuntos, sei lá, tô ignorando eu ignorei no começo algumas red flags dele, algumas questões, tipo, o cara do nada vira pra você e fala, todos meus ex são loucos. Tipo, presta atenção. Então, Sim. No começo você ignora isso, porque você tá empolgado, você tá naquela fase de idealização. Depois você começa a perceber e fala, entrei nessa, estava meio ciente? Não estava, porque você estava idealizando, você ignorou algumas coisas, mas você entrou nessa fase de começar a enxergar essas questões, ver outras questões, você começou a ficar desconfiado, não sei, de algumas coisas. Tá, você já deu esse primeiro passo. Como que a pessoa consegue dar esse segundo passo que é, de repente, vamos supor, ou a existência final, um possível ultimato, ou um corte? Vocês acham que a pessoa... Existe um momento que, sei lá, usando o exemplo aqui do destino do universo. O universo vai fazer você não suportar mais e vai cortar, ou é uma coisa mais do autoconhecimento mesmo? Tipo assim, Vai se fuder, é isso que eu não gosto. Olha, eu acho que o universo nunca vai cortar pro bem desse jeito, igual as pessoas pensam. Se o universo for fazer um tipo de corte nesse sentido, vai ser a pessoa vai arrumar outro. Morreu. A pessoa morreu. Não, aí seria bom. O corte que o universo vai te dar, assim, corte de universo não é uma questão muito saturnina. O corte que o universo vai te dar, pensando que seria uma questão com essa saturnina, a pessoa vai arrumar outro e você vai se sentir uma merda, um trouxa, como você já achava que você era o tempo inteiro, e aí o universo vai resolver isso pra você, te dando um trauma que você vai demorar uns meses pra resolver. O que eu acho que dá pra fazer é o que a gente falou um pouco mais cedo do e se e tal, das insistências. É tentar racionalizar. E eu sempre falo sobre duas, vou chamar de técnicas, não são exatamente técnicas. Uma é falar. Se você não tem um terapeuta, com amigos, se escute, fale o que te incomoda. Outra coisa, se for uma pessoa com mais facilidade de fazer isso, bota no papel. Esse dia aqui eu pensei isso, lá no início eu fiz isso. Aí deu uma semana, depois fez mais isso de novo. Quando você vê o papel, eu tô falando de dois sentidos. Você se escutar com a audição e você ver escrito no papel ou nas mensagens. Os sentidos catalisam o raciocínio. Então ajudam você a diminuir esse tempo do e se e falar assim, acho que eu já esgotei as possibilidades. Eu acho que já foram o suficiente de red flags. Eu estou concluindo racionalmente, já foi o sentido de red flag, e eu preciso fechar este ciclo. Porque fechamento de ciclo, ele precisa ter, assim, claro que morte é um fechamento de ciclo que não é racional, por isso que ele é tão difícil.
Mas para ele funcionar, você tem que racionalizar. Quando você racionalizou o fim, ele pode ser doído, ele pode te trazer uma memória que fica um pouco por um tempo e tal, mas você racionalizou. Então a minha dica é racionaliza. Como se fosse uma planilha que ajuda. Porque sentimento não é explicado. Então você tem que tentar dar um pouco de razão porque não tem razão. Eu fico pensando nisso, assim, de enxergar com clareza, sabe? Os momentos de clareza são difíceis. As pessoas falam, tipo assim, não sei o quê, como se fossem muito fáceis mesmo. Mas eu acho que do jeito que você contextualizou, é isso. É uma construção até você conseguir enxergar com clareza, de um ponto de vista que você não esteja tão afetado. Anotando, eu acho que é ótimo essa planilha. Gente, inclusive, vou adotar agora. De começar a colocar só os vacilos. Quando você começa a ter vergonha de falar para os seus amigos sobre a próxima cagada que o seu ex fez, ou que o seu atual tá fazendo, é uma red flag, é tipo assim, cara, se você não está conseguindo falar sobre, porque na verdade você não quer se escutar e escutar o outro jogar na sua cara o que você precisa ouvir, você tá precisando fechar esse ciclo aí. Uhum. Se eu tô editando demais a vida, editando os casos, editando a realidade. E eu acho também, né, quando você fica criando muitas desculpas para coisas que não tem desculpa, você já tá tentando se enganar. Tentando não, você está se enganando, né? Você quer se convencer de que ok, né? Se já te causa essa dúvida, essa inquietação, tudo há muito tempo, e você tenta ainda ficar remediando isso, é igual aquela coisa da mãe que o filho bagunça e ela, não, é escola, é não sei o que, é isso, é aquilo, mas você não quer olhar para a questão, né? O que está causando, o que é efetivamente isso. Eu acho que depois que você olha, eu acho que aí entra o momento de você perceber se ainda, se você está pronto para voltar um pouquinho para si, né? Então, talvez você ficou tanto tempo se dedicando também nessa relação, nessa pessoa, que você vai perceber o vazio que você criou na sua vida. Né? Muitas pessoas mantêm relação que às vezes elas já sabem que é uma relação que faz mal, que não presta, que não sei o quê, porque elas têm medo de voltar pro vazio que elas causaram se dedicando muito pros outros, né? Então é aquela coisa, mas aí eu vou ter que recomeçar. Não, você não vai ter que recomeçar, você vai ter que continuar. Sua vida não vai reiniciar porque você está começando uma outra relação ou terminou uma relação. Na verdade, ela vai continuar. Só que às vezes você vai ter que se deparar com isso. Só que, e acho que aí entra um momento muito crucial, que é o momento de você vai ter que ter um pouco de auto-amor, senão você não vai conseguir fazer esse movimento. Né, de Total. Você se escolher, né? Nesse momento você se escolher. E essa autoescolha pode ser chegar e tentar uma DR com a pessoa, né? E aí ver o que pode ser dali pra frente, ou chegar, se escolher e seguir o seu caminho. Mas mesmo com a DR, essa DR, se não tiver um alto amor que vai te permitir você perceber o que você quer, vai ser mais uma desculpa, né? Vai ser, eu tentei falar, mas ele não mudou. Na verdade, você só tentou se enganar, você tentou falar que fez de tudo, né? Mas por quê? Porque a sua decisão interior, né, que veio ali antes, ela não está bem definida, né? O que você realmente quer para a sua vida? Eu acho que Sim. O segundo passo é muito isso. O que eu quero para a minha vida? Nesse momento, eu quero continuar numa relação que não me faz bem, ou que eu sinto que eu não sou correspondido, ou eu quero agora viver uma coisa diferente, que talvez eu não sei o que é. Às vezes eu não sei o que é ser correspondido, mas eu sei que isso aqui não está certo. Então, essa decisão ela vai dar muito espaço para você fazer outras escolhas depois em cima dela. O Gasparetto, ele falava muito uma frase, né, que eu guardo muito assim, que era: a vida te trata como você se trata, né? Então, acho que antes de você buscar que as outras pessoas também decidam por você, você tem que ter um espaço de decisão interior para você conseguir escolher. Ela está me oferecendo isso, mas o que eu estou escolhendo dentro disso, né? Acho que entra muito nisso. Sim, tem muito aquela frase também, né? A gente aceita o amor que a gente acha que merece, né? Que foi de um filme, um livro aí, tipo The Perks of Being a Wallflower. As vantagens de ser invisível. As vantagens de ser invisível. E também tem a mesma coisa que eu falei do negócio do uso capião, assim. Só se faz uso capião de terreno abandonado. Se você abandonou, como o Victor falou, esse seu terreno da autoestima, a pessoa chegou lá e entrou. E por alguma razão, às vezes você tá olhando, você tem uma terra infértil. Aí chegou o cara lá e plantou 3 milho. E aí você acha que aqueles 3 milho
é melhor do que nada, então é isso. Porque Ah, se eu não depois tiver uma os 3 pipoquinha. milhos, se eu não tiver os 3 milhos, eu não vou ter nada. Só que você tem que chegar lá pro seu eu de antes e falar, vem cá, encontra aqui comigo no hoje e vamos plantar 200 milho aqui nessa plantação. E sobre a DR, eu acho que tem uma coisa que vale para toda DR, que é muito importante, que é quando você entra numa DR, ela tem que ser sobre você. Sobre o que você está sentindo. Se você entra numa DR para apontar dedo, você não está falando de você. Você não está se colocando. Quando a gente fala assim, isso que você fez, é claro que em DR a gente vai falar sobre as ações do outro. Elas têm que fazer parte. Mas assim, isso que você fez, em mim, causou isso. E eu não gosto disso. Eu quero para mim isso. Quando você se coloca como protagonista dentro de uma discussão, você está colocando para fora o seu amor próprio, você está colocando para fora a sua vaidade, você está colocando para fora o que você quer. Porque assim, ninguém está amarrando ninguém. Você está lá, deixando esse sofrimento acontecer, por quaisquer que sejam as razões. Passado, psicológico, depressão, cacete A4, amor, ou o que você acha que é amor, mas você está ali, você não está amarrado. Você não tá, a pessoa não é seu chefe, sabe? A pessoa ela não tem um poder superior a você, ela não está num degrau superior a você. Uhum. Se você colocou ela lá, você precisa subir um degrau. E conseguir falar com essa pessoa de frente e se colocar. Uhum. Porque aí, de novo, vem a escuta. Quando você fala para o outro sobre você se escuta. Uhum. Perfeito. Eu acho que o Victor falou um ponto que eu acho que as pessoas podem se sentir muito culpadas por terem entrado nessa. Sabe, tem aqueles ditados, não reclama daquilo que você aceita, que de fato é uma verdade, você aceitou porque você não estava parando para pensar, e em alguns momentos a gente fica confuso mesmo, a gente idealiza, tem pessoas que conseguem manipular a gente, tem vezes que a gente fica crazy in love mesmo, que a gente fica emocionado e não enxerga essas coisas, essas questões, e passou. E eu acho que existe um ponto que é muito importante, que é o de não se culpar. Sabe? Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande, têm uma visão muito negativa sobre desistir de algo. Insisti tanto que agora eu vou desistir? Justo agora? Perdi tempo? Sabe? Como se tivesse perdido um tempo desperdiçado. Eu acho que não. Tem casos, óbvio, assim, de realmente fomos trouxas e tal, mas mesmo assim, nesses casos, houve alguma coisa. Alguma coisa ali vai ser útil em algum momento, vai ser utilizado. E eu acho que a gente tem que desconstruir essa imagem de que, desistir é falhar. Falhei. Tudo certo, desiste enquanto é tempo. Desistir não é uma coisa péssima. Desistir é uma coisa que é, como o Victor disse, às vezes desistir daquilo que você está insistindo, que você já insistiu tanto, que você já investiu tanta energia, é pensar em você. É pensar em você. Então você está desistindo por você. E ainda que seja falhar, a gente é falho. Se a gente não fosse falho, a gente não estava nesse planeta aqui, não. Esse planeta é um planeta de provação, gente. É um planeta de aprendizado. A gente é falho o tempo inteiro. A gente é falho o tempo inteiro. Você não escovou o dente 3 vezes por dia, falhou. É uma falha. Falhou. Vai ter consequências, talvez, para a sua saúde dental no futuro. É uma falha? É uma falha. Eu sou uma pessoa fumante. Isso é uma falha? É uma falha. Mas é isso. Mas faz parte da nossa humanidade. Exatamente. A gente precisa aceitar que a nossa humanidade também é falhar. Perfeito. A gente não pode ficar remoendo em cima dela. É isso, assim. Lá na frente vai dar uma merda. Pode dar uma merda, mas é isso. Choices. Queria muito agradecer a essas Jujubis. Queria muito agradecer ao Victor. Muito obrigada aí aos ouvintes, adorei o papo, achei tão profundo, tão leve, mas ao mesmo tempo, assim, a gente conseguiu tocar em vários assuntos. E quem quiser me seguir lá no Instagram é @VictorSouzaNK. Perfeito. E eu queria também muito agradecer ao Rafael Bicha Bruxa. Ô, querido, eu que agradeço demais você, ao Vitor também, pelos aprendizados aqui dessa conversa, inclusive. Eu fico muito feliz de conseguir falar desses aprendizados emocionais, espirituais e tudo de uma forma real. Com casos reais, coisas reais, porque não é sempre é porque Júpiter, é porque Marte, assim. Aquilo é espelho do que a gente acabou de falar aqui. Isso é espelho dos planetas e eles da gente. Então eu fico muito feliz com esse convite, com essa oportunidade, eu amei. Se as pessoas te acharem nas redes sociais é como? Bicha com X, bruxa com X. Tudo junto,
tudo minúsculo. Instagram é tudo minúsculo, né? Desculpa, gente, de novo, eu sou velha. E pra encerrar, caro ouvinte, eu gostaria de deixar uma mensagem. Desista enquanto há tempo. Pois já diria Sasha Vilela. Sim, gente.